Boa noite. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Verusca, tá me ouvindo? Alô? Ô. Vamos lá, gente, todos. Nayara, Kelly, Joyce, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá instalar, ligar a câmera, para a gente poder estar conversando. Estou aí admitindo aqui, pessoal. Obrigada. Vamos lá, Verusca, eu só estou vendo a Verusca só a imagem dela. Cadê o pessoal? Lilian, boa noite. Boa noite, Pro. Tô ouvindo. O som tá melhor hoje? Não. Não? Então eu vou colocar o fone aqui. Eu já encomendei um fone apropriado para isso. Pro, agora que você falou não deu para escutar nada. Não deu para entender nada. Deu para ouvir? Agora deu, não? Deu, mas está muito baixo, bem baixo. Esse que eu vou colocar, provavelmente eu não vou ouvir vocês, mas aí a hora que vocês falarem, até eu encomendei um outro, mas a hora que vocês falarem, aí eu ligo, desconecto ele e ligo o outro, tá? Tá. Vamos ver se esse aqui dá certo. Esse aqui é o que eu uso na escola com vocês. Testando, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Bem baixo, Pro, bem baixo. Tá baixo também? Ixi. Agora tá melhor. Tá melhor assim? Tá. Tá, então a gente vai deixar assim. Aí eu já encomendei um outro fone que me deram uma dica, que é muito bom. Esperar ele chegar, tá? Então tá ok. Então a gente vai começando. Eu vou esperar mais 2 minutinhos, para dar tempo do pessoal entrar. Eu tenho aqui, deixa eu pegar o pessoal para entrar. Oi, Pro. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Não estou vendo a Letícia, não estou vendo a Joyce, não estou vendo a Tamires. A Kelly é uma foto. Vamos lá, vamos interagir, gente. Não dá para ficar olhando aqui para o painel sem ver ninguém. Vamos ver. Pro, não estou conseguindo, Miriam, nem eu, estou muito ruim. O pessoal que não conseguir, gente, eu vou gravar o vídeo e depois você, a partir de amanhã, vai estar disponível lá no Google Sala para vocês poderem estar acessando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar de administração de medicamentos, né? Então, previamente eu já tinha dito a vocês sobre o uso da seringa, da agulhas, né? Os tipos de agulha aí, Joyce. Sobre o tipo de agulhas, né? De gelco, de scalp e tudo mais.
Então, agora vocês vão aprender como a gente vai aí estar escolhendo aí essa agulha e esse gelco, né? Ou seja, esses dispositivos, e aí sim a gente, para a gente poder fazer uma aplicação, tá? E aí agora a gente vai conhecer os tipos de administração que a gente faz aí nos pacientes. Então, a gente vai ter aí a administração de medicamento intradérmico, né, subcutâneo, intramuscular e endovenoso. Provavelmente, não vai dar para eu explicar tudo hoje, nessa única aula, porque é uma explicação bem extensa, todas elas têm que ser de maneira, né, adequada aí, e para vocês poderem estar entendendo direitinho como que a gente faz essas aplicações, tá? Bem como quem vai escolher a agulha, por exemplo, para estar fazendo aí as administrações, são vocês. A partir do quê? A partir do conhecimento que vocês vão ter referente aí ao material de trabalho de vocês, que é, né, a agulha, a seringa, bem como também o perfil do nosso cliente, né? Nosso cliente é adulto, tá? Mas é um adulto muito magro, é um adulto muito obeso, né? Então, tem diferenças aí quando a gente vai estar... Espera que tem na sala de espera, que tem pessoas. Vai entrar, admitir, quem mais? Tem mais alguém? Admitir. Pronto. Então, bem como são vocês que vão ter que escolher. Por quê? Boa noite, pessoal. Está entrando agora. Então, por quê? Porque vocês vão ver através do perfil. Então, vocês têm que conhecer, né? Quais são aí os materiais, o tamanho, os tipos aí dos catéteres e também assimilar isso com a anatomia do paciente, tá bom? Então, é importantíssimo isso aí para vocês poderem estar fazendo aí a direção certa. Deixa eu esperar um pouquinho mais, tem gente que está entrando ainda. O que aparece? Espere, tá. Já foi? Pronto. Mais um, deixa eu ver. Tem mais gente? Admitir. Boa noite. Pessoal, desliguem o áudio para não dar interferência, tá? Que aí quando você falar, aí vocês ligam o áudio, tá bom? Tudo bem? Oi, Veralda. Boa noite, Elias. Então, vamos lá. Agora, a maioria já foi, será? Deixa eu ver. Mais alguém? Bom, então deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, né, do material que eu enviei para vocês, certo? Vocês estão conseguindo ver? O material que eu enviei? Não, tá compartilhando a tela ainda. Tá, daqui a pouco chega aí. A hora que chegar, vocês me avisam. Pronto. Nada ainda? Não chegou? Agora foi. Tá. Agora Agora foi? Agora sim, Pro. Beleza. Então, a gente vai instalar, né? Eu pedi para vocês copiando. Não está escutando? Tem gente que não está conseguindo. Vê aí se é o seu som. Vocês estão me ouvindo? Fazem assim, ó, quem está me ouvindo. Tá? Então, vamos aí. Então, vamos lá. Então, a gente tem aí as técnicas de administração de medicamentos, tá? A primeira técnica, a gente vai estar falando aí, na realidade,
de drogas parenterais, né? O que na realidade são aplicações aí, administrações de drogas parenterais? São justamente... Ai, meu Deus do céu, vamos lá, o pessoal está entrando ainda. Da próxima vez eu vou fazer diferente, eu vou marcar para 8 horas, para todo mundo 8h30, tá? E a gente começa a falar, senão não dá. Vai ficar interrompendo. Bom, vamos lá. Então, a administração parenteral, quando a gente fala de administração parenteral, a gente está falando daqueles medicamentos, tá? Que a gente vai administrar no paciente direto no organismo dele, tá? Então, ou seja, a gente vai invadir o organismo do paciente. É diferente quando eu falo de uma administração que ela é oral, né? Que é aquela que a gente dá o comprimido, dá um xarope, ou aquela administração que a gente passa via tópica, lembra? As pomadas, os cremes e tudo mais, tá? Quando a gente fala de via parenteral, eu estou falando de vias que vão invadir o organismo do paciente. E aí a gente tem que lembrar que toda vez que vai invadir o organismo do paciente, a gente tem que lembrar que tem que ser substâncias e os materiais todos estéreis, tá? Ou seja, pirogênicos, livre aí de qualquer micro-organismo, tá? Então, por quê? Porque senão a hora que eu invadir esse organismo, seja lá qual for o método que eu estiver usando, se é subcutâneo, se é EV, o que acontece? Esse paciente, a gente pode estar levando o quê? Micro-organismo paciente. Lembra que lá em microbiologia, a gente aprendeu das portas de entrada, porta de saídas, né? Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo uma aplicação, seja ela qual for, a gente está abrindo uma porta de entrada aí, não só para estar colocando a medicação, isso é um trauma, tá? Querendo ou não, é um trauma. Tudo bem que é benéfico, vai ser benéfico para o paciente para receber a medicação, mas é um trauma que o organismo está recebendo, porque isso não é normal, não é natural, tá? Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado aí com a técnica aí de asepsia que a gente fala, tá bom? Eu vou citar aí a técnica de asepsia algumas vezes, mas na hora que eu estiver falando de preparo e tudo mais, mas a gente vai fazer isso mais realmente lá no laboratório, na prática e tudo mais, que vai ficar muito mais claro, tá bom? Mas eu vou citar eles aí para vocês também. Alguma dúvida até aqui? Tá bom. Não, Pro. Ok, então, vamos, peraí, admitir mais um. Admitir todo mundo. Pronto. Boa noite para quem está chegando. Então, vamos lá. Então, a administração de drogas, né, é aquela via que vai ser direto. Aí, ali eu coloquei na definição que também é drogas e nutrientes. Como assim, professora? A gente vai ter uma aula que eu vou falar só de nutrição parenteral, que é aquela nutrição que a gente coloca nutrientes direto na veia do paciente, lá naqueles catéteres centrais que eu falei, do lumen e tudo mais, tá? Só que a gente tem que lembrar que quando eu falo de nutrientes, é nutrientes cristais, tá? Ou seja, cristalinos, ou seja, como o soro, por exemplo. Nada de colocar café com leite na veia do paciente, que infelizmente a gente já viu muito isso. Mas aí é uma outra aula, tá? Que a gente vai falar. Só lembrando que a gente tem aí as vias parenterais para se ter, né? Então, como que a gente vai escolher aí as vias? Vai depender da especificidade de cada medicamento, ou seja, a gente tem medicamento que é só em comprimido. Lembra que às vezes a gente tem que macerar esse comprimido para poder estar colocando na sonda para o paciente receber? Então, às vezes, tem medicamento que não tem via endovenosa. Aí a gente vai ter que dar um jeito para dar via oral. Tem medicamento que não tem intramuscular. Tem medicamento que só tem EV. Então, a gente vai aí também, né, o médico vai escolher essa via de acordo com cada medicamento aí. O tipo de ação desejada, ou seja, é uma ação local ou uma ação geral, ou seja, geral é sistêmica. A velocidade de absorção também pretendida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma via subcutânea, a velocidade dessa via pode levar até horas. De uma intramuscular, leva minutos, em torno de 15 minutos, 10 minutos, isso vai depender também do paciente, se ele é muito obeso, se ele não é, tá? E a via endovenosa, que é aquela via que vai direto para o sangue do paciente, ela é rápida, é agora.
Então, por isso que a gente tem ela como vantagem e também, ao mesmo tempo, desvantagem, que lá na frente eu vou explicar o porquê. Ela viu aqui. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, pessoal, e aí, e a via endovenosa, tá? Que é aquela via que a gente vai aí, tá? Administrando na veia do paciente, que é aquela via que é a mais rápida, ou seja, ela vai acontecer de imediato, tá? Quais são aí as principais vias utilizadas? Então, a gente tem a intradérmica. A intradérmica, ela ainda tem um curso que o indivíduo que vai usar, então, por exemplo, quem fica na sala de vacina, utiliza muito aí você está puxando a cabeça, ela utiliza muito, quem está na sala de vacina, essa via intradérmica, principalmente para fazer a aplicação da vacina BCG, que é aquela que logo que o recém-nascido toma, tá? Depois a gente tem a subcutânea, que ela é muito utilizada para vacinas também, para insulina e também para heparina, que é o anticoagulante, tá? Depois a gente tem a intramuscular, que é muito utilizada para analgesia, para dor, para tranquilizante e para antibiótico. Depois a gente tem a endovenosa. Oi? Depois a gente tem a endovenosa. A endovenosa é aquela via que vai direto para a corrente sanguínea do paciente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois que administra, né, na via endovenosa, não tem mais o que fazer nessas vias parenterais. Professora, e na via oral? Na via oral, dependendo, a gente ainda dá, né, faz uma lavagem gástrica, mas nas outras vias, injetou já no paciente, não tem mais o que fazer, tá bom? Então, principalmente a endovenosa, que é de imediato. Oi? Tem que pedir para o pessoal desligar o microfone, está com muita interferência. Muito Pessoal, microfone. desliga o microfone, deixa eu colocar aqui. Será que não está desligado? Pessoal, por favor, desliga o microfone, porque está dando interferência. Desliga aí o interfone, porque senão dá interferência. Deixa para utilizar o microfone na hora que vocês falarem comigo, tá? Para não ter problema também, como que vamos fazer? Eu vou estar explicando para vocês, aí vocês vão anotando a pergunta. A hora que eu terminar, que eu falar, tem alguma dúvida, aí eu abro para vocês poderem estar perguntando, tudo bem? Porque assim não atrapalha também, tá bom? Igual a gente faz na sala, tá bom? Aí a gente vai abrindo para as perguntas. Bom, então aí a gente vai ter a intramuscular e a endovenosa, tá? Outras vias também podem ser utilizadas, por exemplo, a intraarticular, que é uma via que vai direto na articulação, sabe quando faz aquelas funções, né? Direto na articulação, porém essa via quem faz é só o médico. A intratecal, tá? Que a intratecal é quando a gente dá aquelas anestesia RAC, peridural, que também é o médico. A intraóssea, tanto o médico quanto o enfermeiro habilitado, porque tem um curso também de habilitação para poder estar fazendo essa punção, tá? Que é uma punção que a gente faz direto no osso, quando o paciente, a gente não consegue aí, um atendimento de emergência, então a gente não consegue um acesso venoso rápido, a gente utiliza a intraóssea. A intracárdica também, que é direto no coração, também o médico que faz, e a intraarterial, tá? A intraarterial a gente utiliza muito para fazer também função de coleta de gasometria. Lembra que eu comentei com vocês sobre o pH do paciente? Então, a gente utiliza muito também para poder estar fazendo aí essas funções que na intraarterial, tanto o médico quanto o enfermeiro está habilitado aí para estar utilizando essa via, ok? Alguma dúvida até aqui? Então, ficou claro para vocês que a via parenteral é aquela via que a gente vai, o quê? Entrar no organismo do paciente, né? A gente vai aí tirar toda aquela proteção que se tem, tá? Causa dor a via parenteral? Causa. Naquele negócio de ficar mentindo para o paciente, não dói nada, não, tá? Olha, uma picada, né, desconfortável e tudo mais, mas a gente precisa aí falar para o paciente quais são, como que vai acontecer. Não pode mentir para o paciente, não, tá? Bom, depois a gente tem aí, né? Deixa eu mudar aqui a tela.
eu ver se eu consigo abrir um pouquinho aqui. Bom, como tudo na vida, né, a gente tem as vantagens e as desvantagens. Quais são as vantagens da via parenteral? A absorção mais rápida e completa. Lembra quando a gente falou, né, lá em farmacologia, sobre a absorção de primeira passagem, né, que quando no medicamento via oral, quando o paciente toma esse medicamento, ele tem aí a perda, né, que a gente chama de primeira passagem, que vai ainda ser, que vai ser absorvida pelo organismo e outra parte vai ser perdida. Então, ele não absorve totalmente aí a droga, tá? A droga que eu falo é o medicamento, tá, gente? É que a gente, no hospital, geralmente, a gente costuma falar droga, tá? Então, ele não vai aí absorver 100% dessa droga. Já nas vias parenteral, né, por isso que a dosagem, quando a gente faz aquele cálculo que vocês aprenderam, a farmacologia é muito importante, é justamente para a gente dar a dosagem certa. Lembra que eu falei? Não pode mexer na dosagem, não pode, a gente não pode ir lá e, deu 2,2, vou dar 2,5, é só 2. Não, tá? Eu não posso arredondar a dosagem. Então, a dosagem, ela tem que ser certinha quando dá. Por quê? Na via parenteral, o paciente vai ter não só uma via mais rápida do que a via oral, como também uma via completa, ou seja, toda a dosagem que você colocar de medicamento para esse paciente na via parenteral, ele vai absorver, ou seja, ele vai receber, tá? E a possibilidade também, né, ainda de vantagem, da gente administrar determinadas drogas que são distribuídas pelo suco digestivo, justamente pela perda da primeira passagem, tá? E também, na via parenteral, a gente consegue aí se ter uma dose muito mais precisa aí, porque a gente faz cálculos e tudo mais. Lembra das seringas que eu mostrei para vocês? Eu apresentei as seringas, né? Então, a gente vai ter aí essa absorção aí muito mais fidedigna, precisa. Por isso que é importante aí os cálculos de enfermagem seja também bem precisos, tá? E as desvantagens, né? A desvantagem, o primeiro que eu já falei, a picada da agulha, né? Ou irritação da droga, então dói. Não adianta falar para o paciente, é só uma picadinha. Não, a gente sabe que dói, tá? Então, a picada da agulha, a irritação da droga, tá? Então, dependendo da droga, mais para frente eu vou falar, principalmente de antibiótico. Por isso, lembra lá nos cálculos que eu falei, a gente vai fazer o cálculo, vai aspirar, sei lá, 2,4 de medicamento, vai acrescentar mais 50 ml de soro fisiológico ou de água destilada e, geralmente a gente usa o soro, né? Também vai depender muito do paciente e do tipo de medicação, às vezes soro glicosado. Então, a gente vai colocar lá e vai correr em gotas ou microgotas por minuto. Lembra que eu falei? Por quê? Eu não posso ir lá e colocar esse medicamento puro, né, principalmente os antibióticos, na veia do paciente, porque isso vai causar o quê? Irritação, tá? E pode levar o paciente a ter uma flebite. Dependendo da medicação, esse paciente, do volume que vai, esse paciente ele pode ter necrose, ele pode perder o braço, perder o membro que está aí, esse catéter. Olha a responsabilidade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E é lógico, né, como tem a picada, como tem a irritação, tem dor também. Quem já tomou medicamento EV sabe, né, antibiótico principalmente, ele, muitas vezes, principalmente no início, ele começa a dar uma irritaçãozinha, uma ardência, né? Então, é importante também que a gente pergunte para o paciente o tempo todo, não é colocar a medicação lá e largar. Então, é importante que eu pergunte para o paciente o tempo todo se está doendo, né, a queixa, se for uma dor mais leve, geralmente é normal, essa medicação ela tem que estar, a gente diminui as gotas dela, tá, porque isso vai fazer com que alivia, ou às vezes não está diluído muito bem, a gente tem que diluir um pouquinho mais aí, aumentar o volume, tá, mas é importante que a gente fique de olho, por quê? Porque senão esse paciente ele pode vir a ter aí uma flebite ou qualquer outra complicação aí, tá? Engano, ou seja, né, a gente pode ter uma lesão considerável aí no paciente, então, quando for fazer aí essas aplicações, a gente precisa ter certeza aí da técnica, se a técnica está correta, se a técnica está certa, o medicamento, o tipo de agulha que você escolheu, para não ter uma lesão. Então, vamos supor, vocês vão aprender daqui a pouco,
como que a gente vai fazer aí uma aplicação intramuscular no músculo deltoide, né? Qual que é o volume que vai no músculo deltoide? Qual que é o volume que vai no músculo no glúteo? Como que eu tenho que fugir lá do nervo ciático no músculo do glúteo? Porque se eu não respeitar o volume, eu não respeitar a técnica correta da aplicação, eu vou trazer aí o quê? Uma lesão considerável no meu paciente. Eu já vi pacientes terem problemas gravíssimos com injeções intramuscular no glúteo, mal, na técnica, né, mal aplicadas, e o paciente perdeu os 2 últimos dedinhos do pé, porque acabou dando problema, tá? E o paciente tinha 2 aninhos, tá? Era uma criança ainda. Então, tem que tomar muito cuidado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E também, uma vez administrada a droga, é impossível retirá-la, né? O rompimento da pele que eu já falei, então a gente vai ter uma penetração aí nessa pele, ou seja, a gente vai quebrar a proteção natural da pele e a gente vai aí promover o quê? Uma porta de entrada para micro-organismos. Por isso que a gente tem que ter aí todos os materiais bonitinho, tudo dentro da prazo de validade, íntegro e estéril, tá bom? Passar o álcool, né, com algodão e tudo mais, ou suave. Para quem não conhece o suave, esses lencinhos aqui, ó, né, tá? Que a gente abre e ele já vem pronto. Tem uns que vêm com clorexidina, outros com álcool 70%. Então, geralmente isso aqui eles usam muito no laboratório, para quem faz coleta de sangue, né? E aí a gente vai fazer a antisepsia do paciente, vai colocar na região onde a gente vai fazer em movimentos o quê? Circulares, tá? Vira ele, movimento circular. Ah, tá muito sujo, professora. Pega outro, tá bom? Ah, tá muito sujo, é um paciente que chegou no pronto-socorro que estava trabalhando na construção civil, tá todo cheio de cimento, lava água e sabão e passa o álcool 70. Então, você vai fazer um movimento circular. Então, você vai fazer a aplicação aqui, você faz do centro para fora, tá? Vira ele de novo, tá? Não pode ficar fazendo lá massagem, não, ou voltar. Então, é do centro para fora, tá bom? E quantas vezes aí for necessário. Geralmente, a gente faz 2 vezes, mas se tiver muita sujidade. Lembrando também que, às vezes, né, às vezes, quando sai assim, fica meio escurinho, tá, gente? Não significa sujeira isso. Significa que a gente perde, lembra lá em anatomia, que a gente aprendeu que a gente muda de pele o tempo todo, constantemente, então às vezes a gente passa isso, são células mortas da pele daquele paciente que está saindo, não significa sujidade, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Tem gente que ainda não está conseguindo? Vamos ver. Bom, e aí, para a via parenteral, a gente ainda tem os requisitos básicos, né? Quais são os requisitos básicos aí que a gente tem que ter? A primeira coisa, lavagem das mãos. Então, vocês vejam, né, que esse material aí, ele está pronto já faz muito tempo, que eu utilizo esse material para dar aula para vocês, e a gente sempre falou da questão da lavagem das mãos, sempre, tá? Então, a lavagem das mãos é a primeira coisa que a gente vai fazer na hora que a gente vai preparar esse material e antes também da gente tá administrando no paciente. Lembra? Os 5 momentos aí da lavagem das mãos, tá? Então, é importante que a gente faça. Todo o procedimento, numa avaliação que eu pedi para vocês fazerem, que eu falar, descreva a técnica da aplicação, tá? Descreva a técnica da sondagem, descreva a técnica do curativo. A primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Colocar lá, lavagem das mãos. É a primeira coisa, tá? Se não colocar, já está começando errado. Então, lavar as mãos antes e depois do preparo da administração, seguindo também aí os 5, né? Os 5 fases aí da lavagem das mãos. A droga em forma líquida pode estar em veículo aquoso ou oleoso. Então, vocês vão ver aí como que é essa droga. Também isso vai fazer a diferença da gente escolher aí a agulha certa. Lembra que eu mostrei para vocês? A gente, por exemplo, tem uma agulha mais apropriada para medicações oleosas, para medicações aquosas, né, desculpa, e também para aquelas medicações mais concentradas, vamos dizer assim, como, por exemplo, a benzetacil. Para quê? Para que não entupa a agulha na hora que a gente está aplicando, senão a gente vai lá ter que fazer outro furo aí, outra picada aí no paciente, tá bom?
seguir os 9 certos e as 3 regras da leitura, ou seja, antes, depois, durante, depois do preparo, tá? Então, sempre fazer os 9 certos e as 3 leituras. Vocês fazendo isso, não vai ter erro, não tem o que errar, tá bom, gente? Tem que seguir esses passos. Soluções absolutamente estéreis. Então, eu também já tinha citado que na via parenteral, tudo que vai no paciente tem que estar estéril, livre de micro-organismo, apirogênico. Ah, eu estou na dúvida. Tá na dúvida? Então não está estéril, tá? No estéril você tem que ter 100% de certeza, tá bom? O material estéril e descartável, né? Então hoje em dia a gente utiliza aí os materiais que vêm fechados, né, na embalagem. Eu já expliquei para vocês como a gente tem que ver. Então, embalagem íntegra, data de validade, né? Dentro da data de validade, e a embalagem é íntegra. Abrir na técnica, nada de abrir rasgando a embalagem, não serve serviço de preguiçoso. Então, tem que abrir aí na técnica também, tá? E a introdução lenta de líquidos, a fim de evitar ruptura aí de capilares. Então, não é simplesmente chegar lá e também jogar medicação aí nesse paciente, seja lá qual via. Então, a gente tem que ter aí o bom senso aí com esse paciente, tá bom? Deixa eu aumentar aqui, foi muito. 6, 7. Bom, vamos falar da primeira via aí, tá? A gente vai falar da mais superficial, depois a gente fala da mais profunda, tá bom? Como eu já falei, pode ser que só a aula de hoje não dê pra gente falar de todas, mas a gente vai aí dividindo, não tem problema. O importante, gente, é que fique claro para vocês, para que vocês entendam esse processo aí que é importantíssimo, tá bom? Então, na via intradérmica, aquela via, vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Estão seguindo? Estão conseguindo ver? Então tá. Então, na via intradérmica, é aquela via que ela é muito utilizada, né? Geralmente a gente utiliza agulhas de insulina mesmo, a gente utiliza seringa de insulina, tá? Pode ver? Olha o tamanho da agulha de insulina. Cadê? Peraí, eu ainda tô... Aqui, tá vendo? Tá? É uma agulha fininha e é uma agulha pequena, tá? Então, deixa eu ver se assim fica mais fácil. Tinha que ser mais fácil. Vamos ver. Ó, tá vendo? É uma agulha mais fina e uma agulha menor, que é uma agulha ela é uma agulha subcutânea. O que acontece com essa via intradérmica? Ela é muito utilizada para fazer teste de alergia e também para fazer a vacina BCG ou o próprio teste aí tuberculino também, tá? Então, por quê? Porque ela pega uma camada bem fina mesmo da epiderme. Vocês podem ver, a agulha, ela vai bem rente assim, ó, tá? Com a pele. Então, a pele do paciente está aqui, ó, ela vai rente, tá? Por quê? Só para pegar a camada da pele mesmo. E quando chega lá, ela vai colocar o auxiliar, a técnica, né, que vai estar fazendo, ou o enfermeiro, se for um teste, às vezes é o próprio médico que faz. Então, o que acontece? Ela vai lá e vai colocar uma quantidade ou da vacina ou daquele agente que o médico quer saber para fazer o teste de alergia, tá? Essa via é uma via que o técnico pode fazer, o enfermeiro pode fazer, o médico também, tá? Porém, quem pode fazer essa técnica é só o técnico que teve um curso dessa via aí próprio. Esse curso dura geralmente um dia, meio-dia, é feito às vezes na UBS mesmo, o próprio enfermeiro da UBS, ele acaba aí treinando aquele técnico. Geralmente é aquele técnico que fica lá na vacina, porque muitas vezes ele vai dar a vacina BCG, tá? Tudo bem até aí? E dói, professora? Olha, tudo que vai invadir o organismo do paciente é uma picada, tá? Dói. A gente vai ter aí, quando a gente fala de dor, e é uma ótima pergunta, é importante que tem paciente que vai falar, eu não senti nada. Porque a dor, a algia, lembrando que a gente está furando o paciente, a gente está penetrando no organismo dele. Mas essa dor, essa algia, ela vai ter várias características. Primeira, tá? A ansiedade do paciente, o medo. Né? O medo faz com que as coisas aumentem. Segunda,
aquela maquininha que está atrás da agulha, né? Não é a seringa, não, é você, né? O técnico que vai estar lá, tá? Porque isso depende muito também, gente, da técnica do profissional, né? Da mão, a gente tem profissionais que têm uma mão um pouquinho mais leve, então isso faz uma diferença, tá? A terceira, tá? É a questão da sensibilidade de cada indivíduo. Então, tem indivíduos que sentem mais dores, são mais sensíveis, né? Tem indivíduos que não. Então, isso também vai ser levado em conta, tá? Mas se a gente falar, dói, é uma aplicação, né? A gente está invadindo o corpo do paciente, então é desconfortável, né? Agora, o limite de dor, isso vai variar de paciente para paciente. Por isso que a gente não pode chegar e falar, nossa, o outro ali tomou, não sentiu nada, não reclamou, porque cada um tem aí as suas reações, tá? Lembrando que às vezes a gente tem indivíduos que nem dor sente, né? São bem resistentes. Tem outro que só de olhar para a injeção ele já está sentindo dor. Então é importante que a gente reconheça isso e respeita isso também do paciente, tá? Então a administração, quando a gente fala da administração intradérmica, a gente tem aí, ela é uma pequena quantidade, tá? A gente vai colocar, seja lá a vacina, ou seja lá o agente para um teste aí de alergia, por exemplo, ele vai ser de 0,1 a 0,5 ml. Então, por isso que tem importância daquela aula que eu dei para vocês sobre seringa, da gente estar conhecendo aí. Qual seringa a gente poderia estar utilizando aí? A seringa, por exemplo, de 3, porque lembra que a seringa de 3, se eu for dar colocar uma quantidade de líquido 0,1, lembra que a seringa de 3, cada graduação dela equivale a 0,1, tá? Dá para utilizar. Até 0,5, dá para utilizar uma seringa aí também de insulina. Então, o que corresponde 0,5 na seringa de insulina? 50 UI, tá? Então, se a gente fazer a conta, 50 UI é a mesma coisa que 0,5 ml, tá? Por isso que nessa imagem que eu mandei para vocês, podem ver que a seringa que está sendo feita no teste é a seringa de insulina, porque a gente não precisa de uma agulha muito grossa e nem de uma agulha muito longa, porque realmente é só um pedacinho dela, tá? E não vai a agulha inteira, vai só o bisel. Lembra lá da anatomia da agulha que eu mostrei para vocês? O bisel é aquela ponta da agulha, só vai somente o bisel. Então, a gente vai com ela, o bisel vai para cima, tá? E aí a gente vai com ela rente na pele, e aí a gente vai e aplica essa quantidade aí que tem ou de vacina ou, né, do teste, e aí vai formar uma bolha, vai formar aí, tá? Um nódulo, né? E aí a gente deixa ali para o próprio organismo absorver e a gente vê os resultados, tudo bem? Tá? Mas quem vai fazer essa aplicação e também os testes tem um treinamento específico para isso, tá bom? Bom, a agulha a gente vai usar a hipodérmica, que pode ser, né, tanto a agulha quanto a seringa própria de insulina, não tem problema. A via indicada para... Professor, e se não tiver a seringa, a gente vai ter que... Lembra que enfermagem é arte também? Se virar, né? O jogo de cintura. Pega uma seringa de 3, pega uma agulha intradérmica, e aí utiliza ela, e a gente só vai colocar a ponta do bisel só para fazer essa aplicação, tá? A via indicada para aplicação da vacina, BCG, e os testes tuberculinos, como falei, ou alérgicos. A área de aplicação é a face interna do braço, então é essa face aqui, ó, tá? Por quê? Então, vocês podem olhar aí no braço de vocês, que essa face interna do braço, ela é uma face mais sensível, é uma região que tem menos pelos, tá? E às vezes essa área também não tem cicatriz, então é uma área mais livre, por isso que a gente utiliza ela para estar se fazendo aí essas aplicações, tá? De teste. A área que a gente vai utilizar, ela não deve ter muita pigmentação. O que é isso? Tem indivíduos que têm muita pintas, né? Sardas lá no lugar, então a gente tem que evitar, porque senão depois fica difícil a gente estar lendo, né, o resultado. Poucos pelos, então se não pode ser nessa região, pode ser uma outra, mas tem que ter uma região de pouco pelo. Pouca vascularização também, onde não se tenha muitos vasos, tá? Para a gente poder ter uma leitura aí mais correta, mais fidedigna aí dessa aplicação, ok? A técnica de aplicação, então, é preparar todo o material. Quando eu falo preparar o material ou a bandeja, é a mesma coisa, tá?
E aí você vai colocar o paciente sentado, com o antebraço descoberto e apoiado sobre o suporte da mesa. Geralmente a gente utiliza aquele suporte próprio para apoiar o braço, tá? Vai esticar a pele do paciente, proteger ele com o polegar. Então eu faço exatamente isso aqui, ó, e protejo, seguro com o meu polegar, tá? Aí, depois a gente vai com a outra mão, que aí é a mão dominante, vai introduzir aproximadamente 3 milímetros aí desse teste ou dessa vacina com o bisel voltado para cima, ou seja, somente o bisel que eu vou penetrar aí nessa pele do paciente. O grau é de 10 a 15 graus, ou seja, ele é rente aí com a pele dele, tá? A gente vai injetar lentamente aí a medicação ou o teste, né? E observar a formação de uma pápula lá naquele local que é justamente esse nódulo que eu falei. Vai retirar a agulha, tá? Lembrando que não é para reencapar a agulha, biossegurança, e não friccionar ou massagear o local. Então, a gente deixa ali que o próprio organismo vai absorver. Professora, quanto tempo leva mais ou menos esse teste? Em média aí, 15, 20, 30 minutos, às vezes 1 hora, vai depender muito também aí do que se está se fazendo aí, por exemplo, nos testes aí, tá bom? Mas geralmente em 15 minutos dá para a gente proceder aí a leitura dessa técnica aí. Ou também seguir as recomendações específicas. Então, geralmente, quando se tem esses testes, eles têm aí também um protocolo para estar se fazendo isso. Então, às vezes, 15 minutos dá para ver, mas aí o médico fala, não, mas vamos deixar mais um pouco, tá? Geralmente a gente utiliza também marcas, caneta, assim, a gente vai colocando para ver se teve uma reação alérgica, por exemplo, uma urticária, a gente vai lá com a caneta e risca para saber se aquela urticária vai aumentar ou não, tá bom? E é lógico, né, gente? Tudo isso vai ter que ser o quê? Anotado, tá bom? Só um minutinho aqui. Bom, alguma dúvida sobre a técnica intradérmica? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Se por acaso depois do final da apresentação vocês tiverem, aí vocês vão falando, tá bom? Bom, agora a via subcutânea ou a via hipodérmica. Então, a via subcutânea ou a via hipodérmica é a administração de pequena quantidade de medicamento no tecido subcutâneo, tá? Qual que é o volume aí que a gente pode estar colocando nesse tecido subcutâneo? Lembra lá com o intradérmico, é de 0,1 até 0,5 ml? Por isso que eu preciso conhecer as minhas seringas, tá? Então, na hipodérmica, o volume máximo é de 1 ml. Dependendo do paciente, tá? Se for um paciente um pouquinho mais, né, fortinho, mais rechonchudo, a gente pode até administrar 1,5, mas o volume máximo aí realmente é 1 ml. E isso não é difícil a gente saber ou lembrar, por quê? Lembra que as seringas de insulina equivale a 100 UI? E lembra que 100 UI é a mesma coisa que 1 ml? E aí a gente utiliza essa via mais para quê? Para a gente estar fazendo injeção, né, de insulina. Então, a gente vai sempre lembrar que eu tenho uma seringa de insulina que equivale a 100 UI ou 1 ml, que é a mesma coisa, e o volume máximo da via hipodérmica ou subcutânea, que é o tecido adiposo, o volume não pode ultrapassar aí 1 ml, tudo bem? Então, vocês começam a associar aí esses volumes, tá? Porque é importante. Bom, e aí, quais são o ângulo, né, que a gente vai estar utilizando aí para uma via subcutânea? Então, aí vocês veem, a gente tem vários ângulos, né, de injeções, onde na via subcutânea, vocês vão ver aqui, ó, a gente vai ter um ângulo de 45 graus, tá? Só que quando a gente tem uma agulha, tá, que não é apropriada, quando eu tenho a agulha, tá, apropriada para fazer aí a injeção subcutânea, eu vou usar um ângulo de 45 ou 90 graus. Ou seja, se eu tenho a agulha certa e eu tenho a seringa certa, se eu vou fazer uma injeção subcutânea, o que eu vou fazer? Eu vou no ângulo de 45 graus, de 90 graus, tá bom? Agora, se eu tenho não tenho uma agulha específica, né? Tem uma agulha, por exemplo, para intramuscular, e tem uma seringa de 3, deixa eu colocar aqui para você, olha o tamanho da agulha, olha a diferença.
né? Então, o que eu vou fazer? Aí eu mudo o ângulo, porque lembra que eu falei? Esse paciente não pode ficar sem medicação porque você não tem a agulha e a seringa própria. Então, você vai ter que se virar nos 30. Então, o que eu faço? Eu utilizo uma agulha e uma seringa que não é apropriada para essa via, porém, o que eu vou fazer? Eu vou no ângulo de 45 graus, tá? Eu não vou com ela reta. Então, vamos imaginar que é no braço, né? Então, eu não vou com ela reta. Eu vou com ela perpendicular, ou seja, eu vou em 45 graus. Por quê? E aí eu também não vou entrar com a agulha inteira, tá? Ah, professora, mas e se eu for reto, eu posso? Você pode até ir reto. Só que a hora que você for reto, lembrando que na intradérmica, bom, já eu falo isso. Se você for reto, você não vai colocar a haste inteira. Lembra que a haste, vocês já tiveram aula de agulha. Vocês vão colocar a haste pela metade, que vai me equivaler à agulha aqui, ó. Tá vendo? Então, é importante que a gente tenha esse bom senso aí. Isso tudo a gente vai fazer lá no laboratório, na prática, porque vocês precisam fazer isso aqui na prática, tá bom? O bisel, professora. Então, o bisel da via intradérmica, tá? Eu coloquei aí para vocês que ele é para cima. Tem algumas literaturas mais antigas, que ele vai estar para o lado, tá? Outras vão estar para baixo. Então, eu encontrei várias literaturas que o bisel está lateralizado e outras que o bisel está acima. O que eu fiz para escolher? Agora a gente fica unidunité, tá? E quando é assim, o que a gente faz? A gente pega a literatura mais recente. Então, a literatura mais recente que eu peguei é justamente onde ela fala que o bisel é voltado para cima, tá? Ah, mas eu estou lá no estágio, a professora do estágio falou que o bisel é para o lado. Tudo bem, não tem problema. A gente tem literatura que fala para o bisel ir lateralizado. Aí você vai seguir o que a professora do estágio está falando para vocês, tá bom? Mas a gente tem as duas formas, tanto para cima quanto para baixo. Eu coloquei para cima porque é a literatura aí que está mais nova, tá? Mais recente, para a gente poder estar seguindo. Sempre a gente segue a literatura mais recente, tudo bem? Tá? Aí daqui a pouco a gente fala das outros ângulos que se tem aqui para as outras vacinas, tá? Para as outras injeções, desculpa. E aí, ela também, né, como tudo na vida, vai ter as vantagens e as desvantagens, e algumas recomendações também. Então, as vantagens aí da via hipodérmica ou subcutânea, né, que é aquela via que a mais comum, a gente aplica aí insulina no paciente. A absorção quase completa se a circulação do paciente for boa, tá? Por que a gente fala isso? Se é um paciente que tem problemas com trombo, se é um paciente muito obeso, tá? Essa absorção, ela vai aí não ser completa, ela vai ser um pouquinho mais demorada também, tá? A injeção relativamente indolor. Então, a Emily perguntou para mim, professora, dói, né? A hipodérmica, a subcutânea, ela também, isso vai variar de paciente para paciente. Na maioria das vezes, essa injeção subcutânea, a gente fazendo a técnica certinho, utilizando a agulha hipodérmica certinha, ela é uma picada, assim, menos do que uma picada que a gente fala de beliscão, tá? O paciente sente, lógico, mas ela é quase que indolor, tá? Não dá para ser indolor, né? Porque a gente tá, mas até paciente fala, já foi, tá? Mas ela é relativamente uma injeção aí menos dolorida, vamos dizer assim. E aí, outra vantagem dela é que ela tem vários locais de aplicação, tá? Podendo a droga ser administrada por períodos prolongados, e aí a gente vai fazendo também o quê? Rodízio. Uma das recomendações é isso. Então, olha, mais uma vez, gente, como Deus é perfeito, né? Então, o paciente que recebe insulina, praticamente ele tem que receber insulina, ele toma insulina todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, às vezes até mais, né? Dependendo. Então, se fosse uma aplicação intramuscular, a gente ia ter muito problema, porque a gente não tem muita via intramuscular. Mas Deus é maravilhoso e as vias subcutânea e hipodérmica, a gente tem vários locais aí que a gente pode fazer essas vias de administração. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer os rodízios, né, nesse paciente, para evitar aí que esses pacientes ficam com hematomas, né, ou que esses pacientes ficam aí com algumas lesões, porque a região, se a gente ficar utilizando aquela região aí
muito tempo sem fazer rodízio, aquela região ela vai ficando dura, tá? Ela vai ficando rígida. Então, aí, uma das recomendações é a gente rodiziar esse lugar. Então, como que a gente pode estar fazendo? Então, por exemplo, a gente tem alguns lugares que pode estar fazendo essas aplicações. Então, vocês veem aí na figura, ó, a gente tem na parte anterior do braço, na parte posterior do braço, a gente tem aqui, né, onde a gente chama dos pneuzinhos. Olha aqui, tudo que isso que está aqui de pontinho é onde a gente pode fazer. Ah, professora, então eu posso fazer várias vezes aqui no braço? Sim, é só a gente seguir a recomendação de ter um distanciamento, né? Olha aí a gente falando de distanciamento, de 2,5 para cada aplicação. Então, eu dei uma aplicação aqui, eu conto mais ou menos 2,5 cm, posso fazer outra aqui. 2,5 cm, posso fazer outra aqui, entendeu? Para não fazer uma em cima da outra e nenhuma perto da outra. Então, eu posso estar seguindo aí uma distância de 2 centímetros, tá? E aí, olha os locais que dá para a gente rodiziar. No glúteo também dá para fazer, tá? Lembrando que é uma injeção subcutânea essa, ou seja, ela vai pegar o tecido adiposo, ela não consegue chegar lá no músculo, tá? Na coxa também, ó, vasto lateral aqui na parte anterior da coxa e na parte, posterior e anterior aqui da coxa, tá bom? E na região aqui abdominal também, ó, tá? Na região abdominal, a gente vai seguir aqui as recomendações, né? Fora aí da localização do umbigo, e a gente pode estar fazendo nessa região aqui abdominal, tanto infra quanto supra aí abdominal, ok? E os locais, né, onde tá, a gente tem aqui, a gente vai colocar aqui como hipocôndrio direito e esquerdo, tá? Eu falei os pneuzinhos, mas é o hipocôndrio direito e esquerdo que a gente chama aqui, que é também essa região aqui, já que eu estou mostrando, que o paciente que tem cálculo renal, que é a pedra no rim, ele sente muita dor aqui nessa região, tá bom? Vamos lá para a próxima. Cadê? Aqui. Bom, como que a gente vai fazer aí essa técnica, tá? Essa técnica vocês fazem, então a gente vai aprender lá no laboratório. Preparar o material, que é a bandeja, então vocês vão pegar todo o material lá para fazer, tá? Aí vocês vão fazer a prega cutânea ou estender a pele em pacientes com tecido subcutâneo espesso, ou seja, se for um paciente muito obeso, tá? A gente não precisa fazer a prega, tá? Então, você só vai lá, segura e aplica. Se for um paciente mais magrinho, a gente faz aí essa prega, tá bom? Tem alguns professores também no estágio que vai falar para vocês não fazer a prega. Aí vocês vão seguir o que o professor está falando, tá bom? Mas aqui na literatura a gente segue a prega. Professora, qual é o ângulo? Porque aqui tem 2. Então, o que a gente vai fazer? Pode ver aqui, ó, tem a pele, tem o tecido subcutâneo, aqui tem os vasos sanguíneos e aqui tem o músculo, tá vendo? Guarda bem essa imagem, porque quando eu falar de músculo, eu vou falar antes da gente aplicar o medicamento, a gente tem que fazer uma aspiração. Por quê? Para ver se não pegou os vasos. No subcutâneo eu preciso fazer? Não. Antigamente, tá, gente? Eu gosto de falar, porque vai que vocês pegam uma literatura aí para ler antiga, algum livro antigo, aí vocês vão ver que antigamente a técnica subcutânea a gente tinha que aspirar, tá? Para ver se vinha sangue. Mas a possibilidade da gente pegar vasinhos aqui é mínima, então a gente hoje não aspira mais, tá? Na intramuscular sim, na subcutânea não. Olha aqui a pele, lembra lá daquela aplicação intradérmica? Na intradérmica a gente vai fazer aqui, ó. Na subcutânea a gente vai fazer aqui no tecido subcutâneo, que é o tecido adiposo, a gordura do nosso corpo, tá? Então, quando eu pego aí uma injeção, uma seringa certa e a agulha certa, eu faço no ângulo de 90 graus, tá vendo? Eu faço com a minha seringa reta, ou assim, né? Eu faço com ela reta. Quando eu pego aí uma seringa e uma agulha que não é adequada, ou seja, não é apropriada para o tecido hipodérmico, aí eu utilizo um ângulo de 45 graus, por quê? Para eu não ter que colocar essa agulha inteira, porque senão essa agulha, se eu for no ângulo de 90 graus, ela é maior, ela vai atingir o tecido intramuscular, tá bom? Então, por isso que eu também tenho que conhecer os ângulos aí para poder estar fazendo essa injeção certa, tá? Se o meu paciente for muito obeso, eu não preciso nem fazer essa preguinha aqui, ok?
Vamos lá. Antes de eu passar para a intramuscular, eu queria saber se vocês estão entendendo, querem fazer alguma pergunta sobre a intradérmica ou a subcutânea. Não? Tá. Se não deu, depois qualquer coisa vocês falam, tá bom? Então aí a gente vai agora para a intramuscular. Essa daqui, não que as outras não sejam importantes, não que as outras não causam problemas, lesões no paciente, mas essa daqui, e depois a próxima que vai ser endovenosa, são as mais importantes aí que a gente tem. Que a gente tem que tomar o máximo, fazer que nem o Chaves, o máximo de cuidado aí com elas, tá bom? Então, a intramuscular, ela é indicada aí para substâncias irritantes e oleosas também e de difícil absorção, tá? Então, e também para medicamentos que às vezes não tem via oral, tá? Outra coisa também da intramuscular por exemplo, quais os medicamentos que a gente tem aí? Então, a gente tem, a mais conhecido, né? A penicilina, que é a benzetacil potássica. A gente tem anticoncepcionais, né, intramuscular. Quem toma anticoncepcional sabe que dói, é dolorido, porque é uma injeção oleosa, tá? Outra injeção que dói pra caramba, na minha opinião, eu acho que dói até mais, é deixa eu falar, o nome aqui. É a Profenide, eu esqueci o nome dela, coisa, mas daqui a pouco eu lembro. Então, a Profenide é uma das injeções que mais dói. Eu acredito que ela dói até mais que a benzetacil. Para quem tomou, sabe o que eu estou falando, tá? Então, essas medicações, elas são substâncias irritantes. Então, elas não podem também ser dadas endovenosas. Então, outra coisa também é que muitas vezes o médico pede essa região porque a absorção dela é mais rápida e também é uma absorção completa do medicamento, da dosagem, tá? Outra coisa também, outra indicação, é que às vezes o paciente ele está vomitando, né? Ou está com diarreia, e se a gente utilizar a via oral, esse paciente ele não vai receber aí a medicação porque ele está vomitando toda hora, ele está tendo diarreia, então não dá tempo aí de absorver essa droga, tá? Então, muitas vezes a gente utiliza a intramuscular, porque aí não vai ter problema, tá bom? Embora ela seja ela tenha uma absorção um pouco mais rápida, tá? Ela tem algumas diferenças. Então, ela é mais rápida que a subcutânea, a injeção subcutânea, que é essa que a gente acabou de falar, ela tem uma absorção aí em torno de 30 minutos, tá? Isso é lógico que vai variar de paciente para paciente, mas em média é isso. E na intramuscular, geralmente em 15 minutos, tá? E na endovenosa é na hora. Então, a absorção dela é mais rápida que a subcutânea e mais lenta que a endovenosa, tá bom? Aí a gente tem o que a gente chama aí de quadrante, né, para fazer a aplicação aí. Então, o que acontece? A gente tem aqui a região glútea, tá? Então, quando eu falo aqui para vocês dessa aplicação na região glútea, a gente vai ter que seguir esse quadrante aqui. Então, esse quadrante aqui, a gente tem que fugir exatamente aqui, ó, do que tá de verde, tá? Que é o nervo ciático, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Então, aqui, ó, é o nervo ciático, que ele vem lá do sistema nervoso central, desce aqui pela coluna, e aí ele ramifica para o lado direito e para o lado esquerdo aqui do paciente, vai até o dedão do pé. Então, gente, olha só a consequência se a gente aplicar uma injeção aqui nesse nervo ciático. Esse paciente aqui, ele pode perder os movimentos da perna, ele pode perder os dedos do pé, como eu já vi casos, ou ele pode perder a perna inteira, tá? Então, ó, a gente tem que tomar muito cuidado. É uma região que a gente tem que fugir. Então, a gente vai fazer o quê? Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente vai fazer um quadrante imaginário, tá? A gente vai vir aqui do conhecido COX, né? Ou cofrinho também, conhecido. E aí a gente vai fazer uma linha imaginária aqui, ó, tá? Daqui do COX do paciente, do cofrinho dele, a gente faz uma linha imaginária. No meio dele, a gente faz um outro corte. A professora precisa desenhar? Não, é imaginário, tá? E aí a gente vem aqui, ó, faz isso aqui e faz isso aqui. Onde que eu vou aplicar? Aqui, ó. No quadrante superior externo. Ai, professora, já me aplicaram aqui nas costas, já me aplicaram aqui em cima.
Ótimo, quanto mais a gente fugir dessa região, melhor, tá bom? Então, aqui é a região que a gente tem que aplicar a injeção intramuscular quando for no glúteo. Então, eu tenho que fugir aqui do nervo, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, uma linha, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar o lápis aqui, ó. Se eu fizer uma linha aqui, imagina, aqui não deu, eu peguei o lápis errado, peraí. Se eu fizer uma linha aqui, ó, imaginária, peraí, nossa senhora, eu não bebi nenhuma hoje, hein? Ó, se eu fizer uma linha imaginária aqui, como eu fiz na outra, ó, tá vendo? Olha onde a gente vai aplicar, exatamente aqui, no quadrante superior externo, tá? Ó, quadrante superior externo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tudo bem? Tá? É aqui que a gente vai aplicar, ó. Quando a gente faz isso, a gente foge aqui do nervo ciático. Então, provavelmente o nervo dela tá passando aqui também, né? A gente tem que fugir aqui do ciático desse paciente, ok? Bom, aqui a gente tem a tabela de medidas de agulha, tá? Eu não vou falar delas porque eu já falei na outra aula sobre essas agulhas que a gente tem, né? A cor, então a gente tem aqui o canhão, a gente tem a haste, a gente tem aqui o bisel da agulha, tá? E a agulha, quem vai escolher vai ser os profissionais de acordo com o procedimento que você for fazer. Lembra que eu falei que a agulha branca e a rosa a gente utiliza mais para fazer aspiração? Aí depois a gente tem a cinza, a gente tem a verde, a preta, que é utilizada na maioria das vezes para intramuscular, tá? Essa rosa, ela já foi muito utilizada para fazer punção venosa, para coleta de sangue, hoje não muito. E as outras aqui, que são as hipodérmicas, que a gente vai estar utilizando para fazer as injeções hipodérmicas, tá bom? O que mais? Aí aqui tem também uma tabela, tá? Onde a gente tem o perfil do paciente. Só que é lógico, pessoal, tá? Que a gente tem essa tabela para a gente ter um norte para seguir. A gente tem essa tabela para a gente não ficar totalmente perdido. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ser flexível. Por quê? Porque nem todo paciente é igual, né? Então, os pacientes, eles têm características diferentes. Então, eu preciso respeitar a característica do meu paciente. Eu tenho que adaptar o meu material com o meu paciente, não o paciente se adaptar com o meu material, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Lembrando que esses exemplos podem ser flexíveis. Então, eu tenho aqui cliente e o perfil corpóreo e também a idade, o local de aplicação e o comprimento da agulha, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um adulto com perfil normal ou um adulto com acima do peso. Então, eu vou estar utilizando, né, o local de aplicação vai depender, é o deltoide? O deltoide é o músculo do braço, é no glúteo, é no glúteo, que é o bumbum, ou no ventro glúteo, que é a região lateral, aqui, que daqui a pouco eu vou falar dela, tá? Então, o comprimento da agulha é em torno de 30 milímetros. É no vasto lateral da coxa que a gente vai fazer? 25 milímetros, tá? Já é um adolescente adulto, tá? Com perfil adulto, mas ele é magro, o glúteo ou ventro glúteo a gente usa de 30 e o deltoide e o vasto lateral 25 milímetros. Crianças acima de 2 anos, um perfil normal. Por que acima de 2 anos, professora? Coloque aí de vermelho, coloca LED, coloca purpurina, coloca o que for para chamar atenção, porque não podemos aplicar injeção intramuscular no glúteo, ou seja, no bumbum, em crianças menores do que 2 anos, tá bom? Não pode. Se essa criança tiver mais que 2 anos, mas for aquela criança raquítica, aquela criança desnutrida, a gente também evita. Por quê? Ela não vai ter massa muscular nesse glúteo, nesse bumbum, tá? Onde que a gente aplica, professora? No vasto lateral da coxa. Não sei se vocês já viram, né? Quem levou já criança, bebezinho, para tomar injeção, principalmente vacina, elas tomam na coxinha a vacina, tá? Por quê? Porque aquela vacina, ela é intramuscular e não pode, em hipótese alguma, colocar, a gente fazer aplicação no intramuscular no glúteo da criança, tá? Menor que 2 anos. Somente a partir de 2 anos, e se essa criança, você perceber que ela tem uma massa muscular. Ah, mas se o médico mandar, que eu já vi, lembra aquela criança que eu falei, né? Que ela estava com 2 anos, muito magrinha, o médico mandou aplicar, então, deu problema, né? Então, a gente tem que
respeitar aí essa anatomia, tá bom? Deu problema, chama a enfermeira, ela vai resolver lá, mas não façam essas aplicações não, tá bom? Crianças a partir de 2 anos, um perfil magro, vasto lateral da coxa e glúteo com um comprimento da agulha de 20 milímetros, porque ela não tem essa massa muscular grande, tá? E crianças menores de 2 anos, somente no vasto lateral da coxa com uma agulha aí de um comprimento de 20 milímetros. Ou seja, eu não faço injeção intramuscular em crianças menores, no glúteo, né? Em crianças menores de 2 anos. Niente, tá bom? Jamais. Bom, e aí a gente tem, né, as regiões onde a gente vai estar fazendo a aplicação. Então, eu tenho a região deltoide, que é no músculo deltoide, que é lá no braço, tá? Já eu vou falar dele também. Região do dorso glúteo, que é o músculo glúteo máximo, conhecido lá como bumbum. E a região ventroglúteo, que a gente também chama de Rochester, que é o músculo glúteo médio e mínimo, que é aqui na lateral, tá? Já eu tenho uma figura, eu vou mostrar para você. Essa região ventroglúteo, ou Rochester, também conhecida, somente o enfermeiro, tá? Que pode fazer. Embora é uma aplicação de intramuscular muito mais segura do que o do glúteo, do que no dorso glúteo, tá? Ué, professora, mas por quê? Brasil, tá? Em outros países, essa região ventroglútea, Rochester, é a mais comum e o técnico pode fazer. Aqui no Brasil, ela é a região mais segura que tem, mais segura do que no glúteo, do que no bumbum, e quem só pode fazer é o enfermeiro, tá bom? Bom, depois a gente tem a região face antero-lateral da coxa, que é o músculo vasto lateral, que ela é muito mais utilizada aí, que a gente dá injeções, ou naquele paciente muito magrinho, tá? Aqueles pacientes que às vezes estão em estágio avançado, por exemplo, de um câncer, né? Paciente oncológico, paciente com HIV, então aqueles pacientes muito magros, né? Pancreatite também, que deixa o paciente bem magro, então a gente acaba fazendo no vasto lateral da coxa e principalmente, lógico, bebê, né? E crianças aí menores de 2 anos, tá? Ah, professora, mas pode fazer no adulto também? Sim, pode. É uma região também segura, tá? Mas é que a gente já faz mais realmente em crianças. Vocês estão ouvindo a galinha do meu vizinho? Bom, vamos lá. Então, qual que são as indicações aí dessas injeções aí? Então, a gente tem a indicação, tá? Dela, no deltoide. Então, quando a gente tem a aplicação no músculo deltoide, ele só é indicado apenas para administração de vacinas, tá? Como assim, professora? Antigamente, né, se tomava injeções no glúteo, no deltoide, que é no braço, no músculo do braço, tá? Só que se teve muito problema, tá? Teve pacientes que teve lesões irreversíveis no braço, não conseguia mais mexer, pacientes, porque lá a gente também tem um nervo que passa, né, um nervo importante, então, se pegar esse nervo, as consequências são graves. Tem pacientes que, inclusive, também pode perder esse braço. Então, ele foi essa região do deltoide, ou seja, do músculo do braço, só agora para vacina. Aí chega aquele grandão, cheio de músculo, e fala, eu não quero tomar injeção no bumbum, eu quero tomar no braço, uma benzetacil no braço. Você vai aplicar? Não. Ah, mas então não vou tomar injeção. Então o senhor não vai tomar injeção, tá? Não pode, é proibido. Se você aplicar porque o paciente quer, porque o braço é dele, você vai responder. Porque tecnicamente, como profissional, você sabe qual é a resolução, você sabe qual é a técnica, você sabe qual é o risco, então você vai responder. E esse paciente, se ele tem algum problema no braço, ele não vai falar, não foi eu que insisti, foi eu que autorizei, foi eu que pedi. Não, ele vai com processo em cima de você e da instituição que você trabalha, tá bom? Então, nada, no braço, no músculo deltoide, somente vacina. Não quer tomar a injeção, o medicamento no glúteo, então vai ficar sem. Sinto muito, tá bom? A angulação da agulha é perpendicular à pele, tá bom? Evitar, ou seja, 90 graus. Evitar várias aplicações consecutivas nessa região, tá?
Por quê? Porque a massa muscular lá é uma massa relativamente pequena, mesmo que aquele paciente seja grandão, tá? Então, ela não suporta muito volume. A delimitação, como que a gente vai aí fazer? Então, eu mostrei para vocês aí como é feita no glúteo, lembra? No glúteo a gente vai ter lá o quadrante, né? E aí lá no quadrante superior externo a gente vai aplicar. No músculo deltoide, que é o músculo do braço, a gente vai pegar 4 dedos do acrômio. Onde é o acrômio? Lembra lá a aula de anatomia? Então, o acrômio é esse final do osso aqui que a gente conhece como ombro, exatamente, vai para baixo. Aí a gente vai pegar aqui, ó, 4 dedos. É aqui que eu vou aplicar, tá bom? Vou fazer de novo, ó. Então, aqui é o meu ombro, tá? No final do meu ombro aqui, eu meço 4 dedos e aplico aqui, ó. Tá bom? Aí eu vou medir 4 dedos e no meio, tá? Então, já tenho uma figura aqui, que eu vou mostrar para vocês já, ó. Então, eu tenho o final aqui do meu ombro, meço 4 dedos, tá? Imagino aí um triângulo invertido e eu vou aplicar nessa região aqui, ó. Exatamente. Pode ver que é uma região mediana, nem mais para frente, ou seja, anterior e nem posterior, é bem no meio aqui, tá bom? Aqui, ó, eu saio fora de nervos importantes e veias também importantes, veias e artérias também, tá bom? Embora, a gente lembrando que é uma injeção intramuscular, lembra que eu vou ter a pele, vou ter o subcutâneo, vou ter os vasos, né, a veia, a artéria, e depois eu vou ter os músculos. Então, quando eu for fazer essa aplicação do medicamento, eu coloco a agulha. Que lado que é a agulha mesmo? Quem lembra? O bisel, lateralizado, tá? Na injeção intramuscular, o bisel é lateralizado. Eu vou colocar com o bisel lateralizado. Deixa eu fazer uma aqui para vocês verem. Espera aí, Lilian, já você fala. Ó, vou entrar com o bisel lateralizado, tá? E o que eu faço? Faço uma aspiração, aspiro um pouquinho para ver se vem sangue. Não veio sangue, eu faço a aplicação, tá? Aspirei, veio sangue, o que eu faço? Vou orientar o paciente, sinto muito, vou tirar a agulha, vou descartar tudo, tá? Descarto agulha, descarto seringa, descarto medicamento. Vou preparar tudo de novo, tá bom? Antigamente, o que a gente fazia? Vinha sangue, só tirava a agulha e trocava, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente troca tudo. Nas literaturas novas, a gente tem que trocar toda a parte aí do dispositivo, agulha, seringa e tudo. Tem que começar a fazer tudo de novo, tá bom? Por quê? Veio sangue, tá? E aí a gente vai devolver esse sangue para o músculo, tá? Se eu for tirar, por exemplo, tocar a sua agulha, o sangue entrou aqui. O que eu vou fazer a hora que eu for injetar a medicação? Eu vou injetar sangue junto também lá naquele músculo, tá bom? Então não pode. Então agora a gente vai e troca totalmente tudo, todos os dispositivos e faz tudo de novo e é lógico que vai orientar o paciente aí, tá bom? Fala, Lilian. Beleza. Então, contraindicação, tá? Então, não, vamos voltar lá, né? Eu estava falando da... Oi? Mas quando vem com sangue a seringa, isso significa que a gente pegou alguma artéria? Ou você pegou geralmente um vaso, né? Geralmente uma veia, tá? Pode ser uma artéria? Professora, pode, tá? Mas geralmente a gente pegou um vaso. Lembra lá a imagem que eu mostrei para vocês? Vamos voltar lá na imagem. Cadê? Aqui, ó. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês aqui? Então, aqui embaixo, ó, aqui tá a pele, aqui tem o tecido subcutâneo, que é o gorduroso, tá? Aqui eu tenho os vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias, e aqui eu tenho o músculo. Então, quando eu vou dar essa injeção, tá, no músculo, o que acontece? Eu posso simplesmente, né, na hora que eu vou com a agulha, peraí, deixa eu ver aqui. Na hora que eu vou com a agulha aqui descer, tá? Eu posso muito bem estar pegando aí passar por ela aqui, ó, e pegar a veia, tá? Ou uma artéria. Então, eu tenho que fazer aspiração. Fiz a aspiração, veio sangue, eu tiro e faço tudo de novo, tá bom? Então, é importante que vai pegar aqui no músculo. Então, pode acontecer sim, de quando a gente vai
fazer essa aplicação, a gente acabar pegando aí uma veia ou uma artéria assim, tá bom? Mais alguma pergunta? O bisel sempre tem que ser lateralizado ou ele tem que... Não, intramuscular, tá? Na aplicação intramuscular, que é no músculo, sim, ele vai lateralizado, tá bom? Tanto faz pro lado direito ou pro lado esquerdo, mas ele é lateralizado. Agora, quando a gente fala de subcutânea, nas literaturas mais recentes é para cima, tá bom? Bom, aí a gente vai delimitar, né? Então, a gente vai delimitar lá 4 dedos abaixo do ombro, que a gente chama de lá o acrômio. Ponto médio no sentido da largura do nível da axila, ou seja, bem no meio, tá? Nem para frente, nem para trás. A gente vai utilizar o meio. E de 3 a 3,5 centímetros da margem inferior do deltoide, ou seja, é aquele triângulo invertido que eu falei para vocês, para a gente poder realmente estar fazendo bem na linha aí, mediana, para a gente estar seguindo, tá bom? Justamente aqui, ó, tá bom? A gente vai fazer essa aplicação aí. Aí existe algumas contraindicação, tá? Quais são as contraindicações que a gente vai ter aí nessa aplicação? Crianças com idade de 0 a 10 anos, tá? É contraindicada. Então, quando eu preciso dar uma injeção intramuscular na criança, onde que eu vou? Lá no vasto lateral da coxa, tá? Se é uma criança acima de 2 anos, tem aí um bumbum, mais cheinho aí de músculo, aí eu posso estar fazendo lá no glúteo, lá no bumbum, tá? Caso contrário, a criança menor de 10 anos, a gente também não faz aqui no deltoide. Paciente com problemas vasculares, tá? Nos membros superiores, então paciente que tem trombose, paciente que tem fístula arteriovenosa, que são aquelas fístulas que o paciente faz hemodiálise, paciente que teve acidente vascular encefálico, tá? E principalmente aquela região, aquele lado lá foi afetado, a gente evita porque a circulação ali é comprometida. Paciente que fez mastectomia, o que é mastectomia? A retirada da mama, tá? Então, professora, mas aí ela só tirou de um lado esquerdo, pode fazer do lado direito? Pode. Tirou do lado direito e esquerdo, pode fazer? Nenhum lado, tá? Inclusive, quando a gente for falar de medir, de verificar a pressão do paciente, a gente também não pode verificar a pressão do paciente do lado no membro que ela tirou a mama. Mas, professora, se ela tirou a mama dos 2 lados, a gente não vai verificar a pressão nos braços, a gente vai verificar essa pressão na perna, no membro inferior desse paciente, tá bom? Então, a gente evita esses lugares aí. Então, paciente que teve mastectomia, principalmente aquela mastectomia com esvaziamento cervical, que é aquela mastectomia que retira todos os linfonódulos lá da axila. Lembra que eu falei para vocês no sistema linfático? Que às vezes é retirado justamente para que esse tumor não caia no sistema linfático e acaba virando uma metástase, tá bom? E também aqueles pacientes muito caquéticos. O que é paciente caquético? Magros, né? Aqueles pacientes super, hiper magros, ok? Tá? Vamos lá, qual que é a próxima? Aí agora a região que eu falei, que é uma região segura. Então aqui a gente tem a região que a gente chama de Rochester, tá? Ou ventro glúteo. Então essa região, dorso glúteo, desculpa. Essa região, ela é uma região mais indicada, porque ela é mais livre de estruturas anatômicas importantes. Não significa que ela não tem vaso, não tem artéria e que não tenha nervos, tá? Tem, mas não são anatômicas, né? Tão importantes como, por exemplo, o nervo ciático, tá? E aí, essa região é aquela que eu falei que é mais segura. Entretanto, aqui no Brasil, ela só é privativa do enfermeiro, ou seja, somente o enfermeiro pode fazer, tá bom? O volume máximo dessa região, olha que bacana, 5 ml, tá? Então, é um volume bem significativo. Professora, mas e se eu tiver que fazer uma medicação e o volume deu mais que 5, o que eu vou fazer? Divide, um de cada lado, mas aí o paciente vai tomar 2 injeções? Vai, tá? Mas coitado, 2 picadas, vai doer, né, Emily? Vai doer, tá? Por quê? Eu não posso, mas são 6 ml. Não, o volume máximo é 5. E eu não posso desrespeitar isso. O que eu faço?
Dou 2 ml de um lado, 2 ml e meio de um lado, 2 ml e meio de outro. Ou 3 de um lado e 2 do outro, tá? Eu não posso desrespeitar o volume aí que essa região me permite. Por quê? Porque o volume desse músculo é só até esse limite. Então, se eu ultrapassar, eu posso causar lesões aí nesse paciente aí, que pode ser lesões aí graves, irreversíveis, tá? A gente tem aí, ó, tá vendo? Então, como que ela é feita? É uma aplicação feita, ela é fácil de se fazer. Então, ó, ela fica no trocante. Então, a gente aqui tá o fêmur, tá vendo? A gente pega aqui, ó. Então, eu tenho o polegar, eu tenho o dedo indicador. Entre o dedo médio e o indicador, é exatamente aqui que eu vou fazer aí a aplicação. Mas a gente aqui, ó, lembra? A gente tem aqui a crista ilíaca do paciente. Então, o enfermeiro, ele tem que saber exatamente, né, onde está o nível da crista ilíaca para estar fugindo de regiões aí também de nervos aí, tá? Importantes. Mas é uma região muito mais segura do que o dorso glúteo, né, no bumbum, e também é uma região que dá para a gente dar um volume aí bastante interessante, tá? Porém, é uma região que vocês aqui no Brasil, como técnico de enfermagem, não estão, desculpa, não estão autorizados a fazer. É uma aplicação que ela é privativa do enfermeiro, tá bom? Ela é indicada, né, quando se tem, desculpa, gente, agora eu tô fugindo já daqui. Agora no dorso glúteo, tá, que a gente vai falar. Então, é uma região indicada quando a gente tem a necessidade aí de administrar de 3 a 5 ml de medicamento. Um dado anatômico importante é o nervo ciático, que eu não vou falar de novo, né, que eu já expliquei para vocês. Então, é fundamental aí que a gente saia fora desse nervo, porque esse nervo é importante aí para a motricidade dos membros inferiores, ou seja, o paciente andar, o paciente caminhar. Então, se a gente atingir esse nervo ciático, a gente vai ter aí problema seríssimo aí com esse paciente, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado. Qual que é as recomendações? A delimitação. Então, a gente tem que seguir a delimitação aí que eu ensinei para vocês lá do quadrante, tá? Para fazer a aplicação. Então, a gente vai seguir aí o quadrante superior e externo para fazer essa aplicação. Depois, a gente vai traçar esse eixo, né? Imaginário lá que eu falei, do desenhar o bumbum lá, para poder estar fazendo aí a aplicação no quadrante látero superior externo, tá? Ou seja, quadrante lateral superior externo. O que é externo? Do lado de fora, tá? Aí eu tenho outra imagem aqui, ó, que mostra, tá vendo? Olha o ciático aqui. Então, eu vou fazer lá, vou delimitar, né, essa região e fazer na região do quadrante superior externo, lateral aqui, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Aqui tem outro desenho, que é exatamente aquela explicação que eu fiz e desenhei lá para vocês, tá? Aqui, a gente vai ter o ângulo da agulha aí do dorso do glúteo, tá? Então, a gente vai numa angulação, lá no bumbum, de 90 graus, com o bisel lateralizado, tá? Sempre o bisel lateralizado. Então, eu vou com a injeção 90 graus. 90 graus é isso, o bumbum tá aqui, eu vou com a injeção assim, tá? Ó, 90 graus, tá bom? E é lógico, quem vai escolher a agulha são vocês, de acordo com o medicamento, de acordo com o perfil aí do paciente, tá bom? Uma agulha mais grossa, maior, mais calibrosa, de acordo com o perfil do paciente. Sempre o bisel lateralizado, tá? Novamente, vou falar, já falei, para isso ficar guardado, coloquem aí, né, uso de LED, coloca aí o que vocês tiverem que colocar para vocês não esquecerem nunca mais. Espera aí que fugiu aqui. Tá? Não é indicada para crianças menores de 2 anos, tá? Essa região. Então, jamais aplicar uma injeção intramuscular no bumbum, ou seja, na região do dorso glúteo aí de uma criança menor que 2 anos, porque ele não tem aí um tecido adiposo ali, tá? Uma massa muscular adequada. Outra coisa é, se a criança tiver mais que 2 anos, mas ela for muito caquética, muito magrinha, a gente também evita essa região aí, mesmo que ela tenha mais de 2 anos, tá bom? E aqui a gente tem o face lateral da coxa, que é aquela região onde ela é mais feita em criança, mas a gente pode fazer em adulto também. Então, lá é um local seguro, porque é livre de vasos sanguíneos, não que não tenha, né? Tem vasos sanguíneos, tem nervos, mas não tão importantes aí, que possa afetar aí tanto o paciente, tá? Então, é uma região um pouquinho mais segura.
apresenta uma grande massa muscular. Então, lá o volume também pode ser um pouquinho maior, como na Rochester. Ela tem uma extensão de área de aplicação também maior. Então, lá dá para a gente fazer injeções repetidas também. Então, aquele paciente que precisa tomar mais de uma injeção ou, né, por dia. Então, tem pacientes, por exemplo, que às vezes a gente precisa da injeção, por exemplo, a benzetacil, de manhã e à noite. Às vezes ele tem que tomar uma benzetacil 2 vezes por dia, gente. Imagina, né? Então, é uma região que dá para a gente fazer aí essas injeções repetidas aí, tá? Que aí a gente vai ter que circular também, fazer o rodízio, né? A delimitação, como que eu vou fazer a delimitação? Medir 5 dedos ou 12 centímetros, tá? Para a gente poder estar seguindo lá da parte posterior. Fugiu. Do joelho e da região também inguinal. Ou seja, eu vou pegar minha região aqui inguinal, né? A femoral aqui que a gente faz, da dobrinha aqui da coxa, e vou contar 12 centímetros ou 5 dedos. E vou medir lá. E também do joelho para cima. Então, eu vou pegar do joelho, contar a mesma coisa. 12 centímetros ou 5 dedos e fazer naquela região, tá? Entre a linha medial lateral e a região e a linha medial anterior da coxa. Então, eu também tenho um desenho aqui para vocês. Aqui, o volume máximo 5 ml, a angulação da agulha, dependendo do tamanho do paciente, é 90 graus, ou seja, você vai com a agulha assim, ou dependendo do paciente, você vai com a agulha lateralizada, ou seja, lateralizada não, 45 graus, tá bom? Lembrando que é uma região intramuscular, então o bisel é lateralizado também. Ela é indicada mais para lactente infante, ou seja, para criança, tá? Recém-nascida a partir aí de 29 dias. Contraindicada para RN devido ao risco aí da contratura no quádriceps femoral, tá bom? Então, a partir aí do lactente infante que 29 dias, ok? Aqui, ó, a gente tem um desenho, tá? Ó, vasto lateral da coxa, então eu tenho aqui a coxa, aqui é o músculo vasto lateral, na lateral mesmo. Então, eu vou contar aqui da região inguinal, 5 dedos ou 12 centímetros, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. 5 dedos acima do joelho, 5 dedos ou 12 centímetros, e tem toda essa área aqui, ó, para fazer a aplicação. Lembrando que o volume aqui é até 5 ml, aí eu tô falando de adulto, tá? Aqui, ó, mesma coisa. Então, 12 centímetros eu tenho essa região aqui para fazer essa aplicação aí, tá bom? Então, a gente tem aqui uma tabela de distribuição de injeção intramuscular de acordo com a criança ou com o adulto, tá? Então, na região da injeção e a escolha de... Pronto, tá travando. Ixi, tá travando? Ai, peraí. Tá travando, não deu para entender nada. Tá, eu vou voltar. Agora tá indo? Tá travando muito, Pro. É porque eu acho que tá acabando o tempo, porque eu acho que é até 1h. Já tem 1h40, mas vamos lá. Deixa eu pelo menos concluir essa, aí as outras eu deixo para amanhã. Oi? Não tá dando para entender, não. Tá saindo meio cortado, né? Tá saindo cortado? Tá indo agora? Tá ouvindo? Tá ok agora? Tá travando. Tá travando? Agora tá bom. Bom, então tá. É a minha internet aqui que deu uma caída. Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisam. Bom, então aqui voltando. Então aqui, ó, a gente vai seguir a vasto lateral da coxa, lembrando que aqui no adulto, que é até 5 ml, bisel lateralizado. Então eu vou seguir aqui da região, ó, inguinal, 5 dedos ou 12 centímetros, e da região do joelho para cima, 5 dedos ou 12 centímetros, e é nesse quadrante aqui, ó, que eu vou poder estar aplicando a injeção intramuscular vasto lateral da coxa. Pode ver que é bem na lateral mesmo, tá? No músculo vasto lateral. Aqui é outro desenho, ou seja, 12 centímetros da região inguinal e para cima 12 centímetros do joelho. Eu tenho essa região aqui para estar aplicando. Lembrando que esse 5 ml é para adulto, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma tabela de distribuição de região intramuscular em relação à escolha de indicação, adulto e criança. Então, a gente tem aí a região de injeção,
e a escolha de indicação, tá? Então, na escolha, por exemplo, da região, vento glúteo é a primeira escolha que a gente tem, tá? Depois, a gente tem o anterolateral da coxa, é a segunda opção. Depois a gente vem no dorso glúteo, que é a terceira opção. E no deltoide, que é a última opção, aí a quarta opção. Tudo bem? Tá? A gente vai seguindo essas daí. Lembrando que é importante a gente ter a flexibilidade de saber distinguir a diferença aí de cada paciente, do perfil de cada paciente, tá bom? É importante que a gente faça isso aí. Bom, os cuidados gerais da via intramuscular. Minimizar risco de infecção, tá? Como todas. Então, eu tenho que ter todo o material asséptico aí, apirogênico, tá? Passar o algodãozinho bonitinho no paciente. Se for necessário, lavar com água e sabão, se estiver muito sujo. Orientar o paciente sobre o medicamento que irá receber usando palavras simples, tá? Respeitar as palavras simples que eu falo, a gente tem que falar a língua do paciente, tá? Para ele entender. Ele tem que entender, é a nossa obrigação. Respeitar os 9 certos e as 3 leituras, tá? É importante, gente, olha, quem faz isso aqui, independente de quanto tempo você tem na profissão, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 30 anos, você fazendo isso aqui, ó, o nome já fala, 9 certos. Quanto mais certos você fizer, menos risco o seu paciente corre, menos erros você vai proporcionar, tá bom? E as 3 leituras lá do medicamento, lembra? Tirar do armário, quando vai preparar e quando vai guardar ou desprezar. Trocar agulha após aspiração da solução. Lembra que eu falei que a agulha para a gente aspirar é agulha branca ou agulha rosa? Troca a agulha porque ela perde o corte, porque aquela agulha é só para aspiração, tá? Técnica séptica do início ao fim do procedimento. Então, eu vou utilizar essa técnica pirogênica do início até o fim do procedimento, tá? Desde lá do preparo do material até a aplicação. Lembrando que jamais biossegurança, reencapar aí as agulhas, tomar cuidado com os pérfuros cortantes, tá? Tanto para você quanto para o seu colega de trabalho aí não se arriscar. E aspirar sempre antes de injetar o medicamento, tá? Certificando-se que não tenha atingido nenhum vaso sanguíneo. Então, na injeção intramuscular, seja lá qual for a via, deltoide, vaso lateral da coxa, glúteo, ou Chester, vai precisar fazer aí a aspiração para ver se não pegou nenhum vaso aí, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Bom, vamos falar dos riscos. Quais são os riscos da injeção intramuscular? Tá acabando, tá, gente? Trauma ou compressão acidental do nervo, principalmente dos nervos ciáticos. Injeção acidental em veia ou artéria, por isso que é importante a gente fazer a aspiração. Difusão de solução, então a gente precisa estar diluindo muito bem essa solução para não ir pedaços de medicação, né? Quando a medicação é em pó, porque pode ocorrer aí lesões nesse paciente, pode ocorrer pústula, né? Pode ocorrer nódulos com pus, injeção em músculo contraído, então a gente vai pedir para o paciente, né? Então, por exemplo, no glúteo, a gente de preferência pede para ele ficar com os pezinhos assim, ó, um junto do outro e relaxar o bumbum. Não pode dar injeção no músculo duro, rígido, tá bom? Lesão do músculo por soluções irritantes. Então, a gente precisa aí tomar cuidado, diluir bem essa medicação. Se der um volume a mais, a gente divide para cada glúteo aí, para cada lugar, para que não fique também muito volume irritante naquela região, tá bom? E os abscessos. Então, a gente tem que tomar cuidado para tirar o ar, não entrar ar nessa seringa, porque a gente pode ocasionar abscessos aí no paciente, ou se essa medicação ela também não foi muito bem diluída, pode causar abscessos aí, tá? Outra coisa que causa abscessos é a injeção, a técnica aí incorreta. Isso se chama iatrogenia, ou seja, a gente pode machucar o nosso paciente, tá? Aqui algumas imagens, tá? Que a gente tem de injeções que foram mal feitas, ó. Aqui é um braço. Olha como que tá o braço do paciente, tá vendo? Então, provavelmente aqui, entrou ar, enfim, a gente não dá para saber, o bisel foi errado, enfim, olha aqui, tá? Criou-se o nódulo. Ele perdeu massa muscular aqui, ó. Ou seja, esse braço está comprometido. Com certeza ela não movimenta esse braço direito. Olha essa criança aqui, né? Então, essa criança,
ela provavelmente não tinha uma região do músculo adequado, tomou uma injeção intramuscular no bumbum, perdeu toda essa camada aqui, ó. Tá? Olha que o perigo de perder a região genital, inclusive, tá bom? A criança que eu vi, foi o que aconteceu com ela, ela perdeu uma parte do glúteo e perdeu 2 dedinhos do membro inferior, porque os dedinhos simplesmente necrosaram, apodreceram, teve que tirar, tá bom? E aqui é uma aplicação também, ó, tá? Que acabou aí se tendo um abscesso, onde ele rompeu e se teve essa lesão aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a responsabilidade da gente nessas aplicações, elas são aí importantíssimas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para isso. Peraí que eu estou tentando voltar aqui. Estou tentando voltar aqui a tela inteira. Peraí. Agora foi. Tá? Então, aqui já está falando que eu estou ultrapassando o tempo e eu vou dar tchau para vocês. Aí amanhã a gente volta, tá? Às 8h30. Eu vou entrar um pouco antes, eu vou entrar umas 8h20, para a gente já ir colocando as pessoas para não atrapalhar a aula, tá? Para todo mundo entrar, porque senão tem que estar parando a aula toda hora para estar colocando. Então, amanhã, quando for umas 8h20 mais ou menos, eu já entro e a aula começa mesmo às 8h30, tá? Aí, amanhã eu continuo para a gente falar aí sobre a via endovenosa. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação à aula de hoje? Não? Tá tudo certo? Tá. Só lembrando, gente, vocês continuam colocando a presença lá no Zap e no Google Class, tá bom? Eu vou carregar esse vídeo, essa aula de hoje, e provavelmente amanhã eu já vou estar criando o link e colocando ela lá no Google Class, para vocês depois poderem estar assistindo, ou quem não conseguiu assistir, está assistindo também. Tudo bem? Tá? Uma boa noite. Oi? Tudo certo e nada resolvido. Tudo certo, nada resolvido. É bem assim mesmo. Mais alguma pergunta? Alguém tem que fazer? Não? Foi bem explicadinho, deu para entender? Deu? Okay. É uma das disciplinas que eu mais gosto de falar, é de semiologia e centro cirúrgico também, né? Que é a minha área. Mas é muito gostosa essa disciplina para se falar. E saúde da mulher também, que é muito bacana, tá bom? Então, eu desejo para vocês aí uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso aí, tá bom? Beijos. Boa noite, todos. Boa noite. Boa noite, pessoas. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite para todos. Tchau, boa noite. Tchau.